Spider-Man 2018 foi um sucesso absurdo e no final do game, Miles acaba nos mostrando que também tem poderes de Homem-Aranha. E não demorou muito para recebermos Spider-Man Miles Morales. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo vou contar a minha experiência com Spider-Man Miles Morales, mano. Você tá maluco? Jogo supimpeira. Spider-Man Miles Morales foi desenvolvido pela Insomniac e foi publicado em novembro de 2020 para PlayStation. Após os eventos do primeiro jogo, Miles assume o manto de Homem-Aranha para proteger a cidade enquanto Peter está fora. A trama gira em torno de Miles enfrentando a Roxxon, uma corporação corrupta, e o Tinker, líder de um grupo criminoso chamado Underground, em uma guerra pelo controle de Nova York. Ele deve equilibrar suas responsabilidades como herói, os desafios pessoais de sua família e amigos e o domínio de suas habilidades únicas, como a bioeletricidade e a camuflagem. Aqui, a jogabilidade ela funciona basicamente da mesma forma, com algumas melhorias por conta dos poderes do Miles, e que, diga de passagem, que é muito, mas muito divertido. A história desse jogo, assim como o anterior, continua muito envolvente, ótimos personagens, e ver o crescimento do Miles enquanto Homem-Aranha aqui é muito legal e bem interessante. Ele é um personagem muito divertido e uma sacada genial do roteiro de ter colocado o Peter de escanteio para fazer uma viagem, para poder desenvolver melhor o personagem e colocar ele em situações que ele não vai conseguir recorrer ao Peter. Foi muito bom eles ter feito isso. Realmente dá o destaque que o personagem merece. Agora temos os poderes do Miles, adicionando mais movimentos na jogabilidade. Ele possui uma movimentação mais leve e solta, e eu acho muito legal como o Miles ele é um pouco desengonçado para fazer o balanço de teia, né? E é muito legal. E ele tem uma personalidade própria, né? Não é só uma troca de skin, ele realmente é outro personagem. Apesar de ter os mesmos poderes praticamente ali, bem entre aspas, né? Porque ele vem com plus diferente do Peter. Falando em agilidade, a movimentação deu uma bela melhorada. Ela está bem mais rápida e tenho a impressão que a cidade ficou maior em questão de proporção, se comparado ao jogo anterior. E o jogo continua muito bonito, com uma boa direção de arte. Ainda mais que o jogo se passa no final do ano, então tá nevando. É uma outra Nova York, meu querido. Tá tudo diferente, tá tudo muito bonito. É uma bela implementação que eles colocaram aqui, foi o aplicativo do Miles, né? Pra gente escolher as missões secundárias, e funciona muito bem. E digo mais, as missões secundárias desse jogo funcionam muito melhor do que o jogo anterior. A narrativa tá muito mais envolvente, mais divertida. Realmente eles pegaram o jogo anterior e deram uma bela refinada. E o aplicativo pra mim foi uma sacada genial. Ele funciona super bem, porque ele já coloca ali tudo junto, quais são as missões, o que é missão principal, o que é missão secundária, e você acaba escolhendo o que você quer fazer. É claro que enquanto eu jogava eu optava muito pelas missões secundárias, né? Porque, pô, você tem que evoluir o personagem, as missões secundárias são divertidas, envolventes. É isso que eu gosto de um jogo de mundo aberto, que você tem essa liberdade de poder escolher o que você quer fazer e você é recompensado por isso, melhorando o seu personagem. Eu quero enfatizar aqui a missão do gato, muito divertida, e a roupa que libera após concluirmos é genial. O gato te ajuda a finalizar os inimigos, mano. Muito supimpeira. A introdução dos novos personagens também foi muito bem feita. O Genki é um baita de um personagem, eu gosto muito dele, e eu gosto como a dinâmica dele é a mesma do Ned, do Homem-Aranha da Marvel, cara. Ele funciona bem, são ótimos personagens. Eu gosto desses dois personagens, inclusive, o Ned e o Genki. Pra mim, eles têm um molho, entendeu? Dos personagens legais, muito supimpeira isso daí. E a dublagem continua muito boa e muito envolvente. E aqui eu gostaria de parabenizar o time da PlayStation, porque, cara, toda vez que eles fazem adaptação para jogos é de uma qualidade absurda, sinceramente. E do PlayStation 4 pra cá, porque eu não joguei os jogos da era PlayStation 3, peço desculpas, perdão, mas tem uma questão muito interessante. Essa nova onda de jogos, né, que tem mundo aberto da Sony e tudo mais, eu acho interessante que sempre tem um diálogo.
e não são diálogos soltos, são diálogos que traz informação, que te mostra mais como funciona o mundo, né? God of War 2018 faz isso muito bem, o Ragnarok faz isso bem, mas Homem-Aranha também, cara, né? As ligações no telefone, é o jornal do Jameson, né? No Miles também tem um podcast lá, mas toda essa interação, esse mundo vivo, te trazendo informação, você tendo esses diálogos, o personagem ele conversando entre si, é algo bacana e é algo que faz você se envolver com a história e realmente é algo que eu gosto de ver nos jogos. Quando a gente fala de jogo narrativo, eu acho muito interessante a gente ter esse envolvimento com a trama, com o que tá acontecendo, e isso daí pra mim é imersão absoluta. Pra mim não teve nenhum ponto negativo em relação ao jogo. Teve gente que reclamou da sua duração, mas achei uma duração bacana. E na real, sendo bem sincero, eu não gosto muito de jogo longo, cara. No mundo hoje que a gente tem pouco tempo, é muito ruim você ficar dedicando 50, 60 horas, 100 horas em um jogo aí. E aí que eu falo, o Spider-Man Miles Morales, ele é um jogo de mundo aberto que ele funciona bem. Ele tem a dinâmica das missões secundárias e traz narrativa, traz envolvimento da trama, né? Se conecta com a trama original também. E tem jogos que não fazem isso. Tem jogos que são grandes, mas cara, tem umas missões tão horríveis que é pra encher linguiça. Vou te dar o exemplo de Hogwarts Legacy, cara. Hogwarts Legacy é um jogo muito legal, tem missões secundárias bacanas, bem divertidas, porém tem aqueles desafios do Merlin lá que, pô, é só pra encher linguiça, sabe? É um negócio chato de você fazer, não tem aquele negócio, faz umas 10, 5 e aí você faz outra coisa também, sabe? Pra deixar tudo mais rico. E aí eu acho que caiu o problema de um jogo muito grande. Eles vão ter que encher com muita linguiça ali, pra ficar divertido e legal narrativamente, né? Talvez pra justificar o preço, né? Tá 500 conto o jogo. A interface continua muito boa, agora ela ganhou uma repaginada, não tem muito o que mexer em time que está ganhando, não é mesmo? Porém, ela ganhou uma refinada maior, principalmente no HUD, né? O HUD ele tá mais vivo, ele tem cor, antes, né, era mais voltado pro branco e tal, mas agora ele tem cor, ele tem um pouco mais de vida, e eu achei legal, né? Sempre é muito bem-vindo essas atualizações da interface. E também, né, não precisa fazer mudanças drásticas ali, funciona, o que tem funciona bem. Já em relação à trilha sonora, ela é muito boa. Ela possui músicas licenciadas que são absurdamente boas, uma introdução legal, supimpeira demais, e a trilha do jogo continua boa, né? Não tem o que falar. Inclusive o tema do Miles é muito bacana também. Eles pegaram toda a mesma essência de orquestra que tem do 2018 e aplicaram aqui para conversar com o personagem e com o jogo dele. Spider-Man Miles Morales continua com a excelente direção do primeiro jogo, mas aprimorada. Eles conseguiram refinar e deixar as coisas dinâmicas no jogo. O desenvolvimento do Miles é incrível e contagiante. O desenrolar da trama e a evolução do personagem é supimpeira demais. E eu gostaria de agradecer imensamente os membros aqui do canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva, hypa esse vídeo aí, vamos tentar chegar nos 10k agora. Muito obrigado pelos 5k, né? Eu esqueci de falar, agradecer nos outros vídeos, mas muito obrigado pelos 5k de inscritos aí. Se você quiser ver minha jornada completa no Spider-Man Miles Morales, eu vou deixar a playlist aqui ao lado e também minhas outras análises também. Se você quiser ver minha outra análise de Spider-Man 2018, um dos jogos do Spider-Man, eu vou deixar a playlist aí também, beleza? Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.